potencializar a conversão no checkout? Quais ações simples ajudam na avaliação operacional que pode trazer dinheiro novo para a mesa e melhorar os índices do seu negócio? Para falar sobre Jornada do Consumidor 4.0, como seu checkout pode converter mais, ele atua desde 2014, responsável pelas frentes de aceitação online, focado em segmentos emergentes e do universo digital. Responsáveis por 3 gerências: e-commerce, novos mercados e turismo e entretenimento. Atua no mercado de meio de pagamentos desde 2008. Formado em cursos na Hyper Island, Ecos Innovations Lab, INSPER, MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Anima Unimonte e bacharel em Comunicação Social pela Universidade Católica de Santos, convido aqui ao palco Felipe Nobre, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios da Elo. Olá, Felipe, seja bem-vindo. Olá, Gustavo, obrigado. Fico até tímido com essa introdução, hein? O palco é todo seu, obrigado. Obrigado. Bom, eu vou pegar um gancho aqui em 2 coisas que a gente falou, né? A gente acabou de abrir a enquete para se o seu negócio já perdeu dinheiro por problema de pagamento, e um pouco antes a gente falou sobre carteiras digitais. E a gente vai falar um pouco de Checkout 4.0. Acho que no final das contas eu tive uma ótima introdução, mas só para explicar um pouquinho do porquê que eu estou aqui falando para vocês, né? Eu estou na Elo desde 2014, quando eu cheguei éramos 26 pessoas, então eu tive muita oportunidade de aprender, de colocar muito a mão na massa e de fazer, de ajudar a Bandeira a ter o volume que ela tem hoje dentro do país. E antes disso, eu estou no mercado desde 2008, então também já vivi quase com um duopólio dentro do mercado, com 2 grandes adquirentes, que depois, inclusive, mudaram de nome, novas adquirentes chegaram para o mercado, enfim, já vi bastante coisa acontecer, então por isso que eu estou aqui para tentar dividir um pouquinho desse conhecimento. Acho que antes de mais nada, eu queria pedir desculpas para quem as dicas aqui possam ser já triviais e do seu dia a dia. A ideia é trazer algumas oportunidades que possam alavancar o seu negócio de algumas frentes que nem sempre todo mundo está olhando, tá? E para começar isso, eu quero fazer aqui um convite para você pensar e ser mais simples. Acho que o principal ponto para a gente converter mais é que a gente precisa simplificar as nossas frentes. E o convite é, quando foi a última vez que você comprou dentro do seu próprio e-commerce? Quando eu falo comprou, é comprou mesmo, tá? Entrou lá, colocou todos os seus dados, fez toda a jornada e concluiu a venda. Quando foi a última vez que você fez isso nos seus competidores? Aqui é uma outra dúvida dura. E aí talvez você não seja a pessoa que trabalha na frente de checkout, que seja a pessoa que cuida efetivamente desse lado. Mas você talvez seja a pessoa que tem o interesse de fazer isso, converter e ser cada vez melhor. Então, aqui a primeira dica é, entre sempre dentro do seu e-commerce, navegue e critique ele do mesmo jeito que a gente acaba criticando tantas outras frentes. Você pode ser o consultor do seu próprio negócio. E falando um pouco do tamanho da oportunidade que a gente tem na mão, como a gente vai falar muito aqui de cartão, que é efetivamente meu métier, eu queria trazer alguns dados, tá? A ABECS é a Associação Brasileira de Empresas e Serviços de Cartões. Quando a gente está falando deles, lá tem muito conteúdo, muita informação que pode ajudar vocês a entender um pouco mais o tamanho da oportunidade de cartões dentro do Brasil. E ela traz alguns dados, como, por exemplo, o volume de cartões já representa 49% do consumo da família brasileira. O PIB do Brasil tem uma representatividade de 14% de consumo em cartão. Quando a gente fala em 2020, isso subiu para 31,3%. Olha o tamanho do pulo que a gente teve em 10 anos de crescimento do consumo com o plástico, né? Então, acho que aqui é a grande oportunidade de por que a gente precisa falar mais sobre isso. E nessa mesma linha, acho que vale muito o gancho dos novos usuários digitais. A gente está vivendo uma pandemia, a gente tem um fluxo novo de auxílio emergencial, mas mais do que isso, tem muita gente nova consumindo dentro do mundo digital. E quando eu falo isso, é importante a gente parar para pensar sobre essas frentes e dar uma refletida, porque tem novas pessoas entrando que não entendem nada desse segmento, que compreendem bem pouco sobre como funcionam as operações dentro do e-commerce. E aqui, esse é o ponto, né? A oportunidade de angariar essas pessoas para consumirem dentro do seu e-commerce também. Quando a gente fala de dados, em 2018, a gente tinha 15% das transações como cartões não presentes. E quando a gente foi para 2020, até calçado exatamente por conta da pandemia, isso cresceu para 30%. Ou seja, em 2 anos a gente dobrou o tamanho, né? É muito grande a representatividade que tem tido do digital dentro do dia a dia das pessoas. E quando eu falo isso, é importante a gente pensar de que tem que ser cada vez mais plural para entender o todo.
E com isso, eu quero falar de checkout. Checkout tem tudo a ver com conversão, tem tudo a ver com abandono de carrinho, que é o terror de todo mundo, né? De acordo com a Forrester Research, uma média mundial em 2019 era de 50% de abandono de carrinho. E a gente sabe de que tem e-commerces que têm um índice muito maior do que esse e outros e-commerces que têm índices menores. Mas a grande chave aqui é, você tem alguma coisa de abandono de carrinho. E por que isso se dá? E aí a gente muitas vezes fica preocupado em como o produto está exposto, qual que é a foto que eu estou colocando, eu preciso de mais clientes porque meu funil de vendas é esse, a minha pressão é essa, para chegar lá do outro lado eu preciso ter essa perda, isso é natural. A questão é natural mesmo? Não tem coisas que você possa fazer para melhorar esse teu índice, para você ficar com uma conversão melhor do teu resultado? E com isso a gente começa a pensar em algumas coisas que tem tudo a ver com essa simplificação que eu comentei. Faça ser simples para todos. E eu trago aqui o ET, esse personagem carismático, né, que faz parte da vida quase que de todo mundo, e tem uma máxima no Design Thinking que fala, explique o seu produto, a sua solução para um alienígena, para um ET. E é bem isso que a gente tem que fazer, de tempos em tempos a gente tem que revisitar o nosso checkout, a nossa jornada, e explicar ele para uma pessoa que não entende nada daquilo. Seja uma criança que está começando a entrar dentro do mundo digital, né, de um jovem adulto, até uma senhorinha que acabou de ter a Bolsa Família ou Bolsa Covid e está começando a consumir de forma digital, está começando a entrar dentro desse universo que é o nosso dia a dia. E aqui, acho que tem um ponto bem importante para a gente pensar, porque a gente vive quase que numa bolha. É incrível como esse evento, ele quebra barreiras, né? Ele quebra o tempo e o espaço. Então, eu tenho certeza de que tem gente que não está em São Paulo, não está no Rio de Janeiro, não está nas grandes capitais, mas está consumindo esse conteúdo, talvez até de fora do Brasil. E a questão que eu quero colocar é, talvez para você, checkout seja muito trivial, seja o teu dia a dia, você entenda, você saiba como comprar, você saiba como as informações estão lá. Mas talvez o teu usuário não. E é isso que eu quero colocar vocês para darem uma pensada, tá? E vamos para algumas informações. Vamos falar de dados de usuários. E aí tem uma coisa muito forte que a gente tem escutado cada vez mais, é de que dados são o novo petróleo, né? Isso eu acho que já virou até comum da gente escutar por aí, mas a questão é, ótimo, dados são petróleo, são novas informações, tem todo o Big Data, e o que você vai fazer com isso? Por que eu pergunto? Porque no final das contas, se você pedir mais informações do que você realmente vai precisar, você está criando novas barreiras. Você está perdendo as vendas por impulso, você está perdendo a oportunidade e a hora mágica de converter e de vender mais. Então, peça somente o necessário. Lembra de que depois da venda concluída, você vai ter um e-mail, você vai ter um SMS para se comunicar com esse usuário, para pegar mais informações, para colher feedback, para popular outros campos que você tem. E é com isso que eu acho que a gente precisa dar uma pensada. Eu coloquei pequenininho ali embaixo, porque o pessoal do marketing me odeia quando eu falo sobre esse tipo de coisa. Mas se você não tivesse o cadastro do seu cliente, isso é uma prática cada vez mais comum de não capturar o cadastro do usuário e sim converter a venda com os dados mínimos necessários para você seguir. Quando eu estou falando de não ter o cadastro, não é não ter informação nenhuma, né, gente? A gente precisa de algumas coisas até para que possa aprovar a transação dentro do cartão, dentro da sua credenciadora. Mas a questão que eu estou colocando aqui é, e se você não tivesse login e senha, e se ele simplesmente comprasse? E aí eu vou fazer uma analogia aqui. A gente fala muito de omnichannel, a gente fala muito de como a gente precisa mudar e pensar de uma forma cada vez mais plural, do digital, né, do físico e do digital. E a pergunta é, no shopping, para comprar qualquer coisa, você precisa fazer um cadastro? Para pensar nisso. Talvez você esteja perdendo muitas oportunidades. Talvez o seu negócio ele não faça sentido de ter um cadastro tão completo. Talvez ele não precise disso para poder seguir. Talvez ali tenha à frente que você esteja lidando com um abandono de carrinho. Vamos lá para mais. Formas de pagamento. Formas de pagamento, acho que tem um que aqui muito importante e que eu vivi muito duro isso na chegada da Elo, né? Com a bandeira aqui no Brasil. A gente ganhar cada vez mais espaço e colocar cada vez mais formas de pagamento dentro do e-commerce. E quando eu falo isso, eu estou falando de uma forma para você ser plural. Exemplo, que tal se você tivesse mais de um cartão para fazer o carrinho, para fechar o pagamento? Um dos índices de negada de cartões, que é cada vez mais comum dentro do dia a dia, é a falta de limite de crédito. E se você tivesse mais de um cartão para fechar o mesmo carrinho? E quando eu falo isso, de novo, volta naquela frente de que o usuário talvez não saiba como as coisas funcionam.
Lembra de que talvez algumas pessoas tenham o seu cartão de crédito pela primeira vez, ou ainda estejam fazendo uma compra dentro do seu cartão de débito, não sabem como aquilo funciona direito. A gente tem pesquisas aqui dentro da Elo que aportam para a gente informação de que o usuário acha de que o limite dele funciona loja a loja. Imagina, na cabeça do pessoal, talvez se ele tem R$1.000 de limite, ele vai ter 1.000 na loja A e mais 1.000 na loja B e mais 1.000 na loja C. Parece maluquice para a gente que está aqui, de novo, nessa bolha, mas para o usuário que está chegando para o digital, isso tudo é muito importante. Na mesma linha, uma outra dica é para deixar claro quanto que o cliente efetivamente vai pagar. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Muitas vezes a gente pega valor do produto, ou dos produtos somados, e frete, mas a gente não tem um mesmo totalizador naquela mesma página. Esse totalizador só vai aparecer na última tela quando ele for pagar. Por que isso? Se você colocasse tudo na mesma tela, se você já falasse para ele quanto ele vai pagar por mês de parcela, de acordo com o parcelado que ele vai fazer, por que não? Por que não simplificar para ele? Outra informação importante, tira tudo que for dado de mercado, seu ou do próprio mercado. Um grande exemplo é o CVV, ou CVE. O que é isso? É o código verificador que está atrás do cartão. Não é o código verificador? Explica para o cliente. É o código verificador que está atrás do cartão. Na mesma linha, a gente tem ali validade. Muitos e-commerce colocam só validade. Validade do quê? Pensa de que aquele usuário está fazendo talvez a primeira compra dele no mundo de e-commerce. Então ele precisa saber de que é a validade do cartão dele. E coloca do mesmo jeitinho que ele está acostumado a ver. Então, se 90% dos cartões tem lá 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano, não coloca 4 dígitos para o ano, que isso pode confundi-lo. No final das contas, quando ele for seguir, isso pode barrá-lo para que ele precise voltar numa etapa e aí sim concluir para seguir o pagamento. E nessa hora é que vai a venda por impulso. Ele vira e fala, poxa, será que é para eu comprar mesmo? Será que isso não foi um sinal para eu abandonar? Nem preciso tanto. Será? E aí você perde a oportunidade, você perde a venda por impulso. Nessa mesma linha, quero falar de XPace, que são carteiras digitais também, por que não, né? E a gente falou disso aqui um pouco tempo atrás, a Vivi e o Gustavo estavam falando sobre isso. XPace, eles têm uma modalidade que é a venda por in-app, ou seja, você vende direto pelo celular, sem que ele precise preencher toda a parte de venda do cartão. Isso vai ter mais velocidade e vai trazer mais venda por impulso para o seu negócio. Nesse mesmo tom, queria falar de BINs. Nem todo mundo sabe o que é BIN, então vale a gente dar uma explicada aqui, tá? BIN são 6 primeiros números do seu cartão. Todo cartão de crédito, de débito, ou cartão pré-pago, os 6 primeiros números contêm muita informação, que nem sempre todo mundo sabe, mas lá diz qual é o emissor, qual é a variante do cartão, ou seja, se ele é um cartão mais premium ou se ele é um cartão mais clássico, se esse cartão é um cartão de crédito ou de débito, como eu comentei, quem é o emissor daquele cartão, tem muito conteúdo ali. E aí a gente tem uma particularidade aqui dentro do Brasil. Quase todos os players da cadeia parametrizam BIN na hora do pagamento. Então, o estabelecimento tem BIN no seu checkout, depois você tem o gateway com BIN, você tem o antifraude com BIN, você tem o subcredenciador com BIN e a credenciadora com BIN. E aí eu tenho uma dica aqui. Atualize sempre ou simplesmente não use. A credenciadora ou a sua subcredenciadora, ela vai parametrizar isso para você para converter mais. Ela vai ter esse cuidado e ela tem, sim, esse cuidado de sempre atualizar essa informação, porque ali é que ela tem uma conversão cada vez maior. Se você colocar essa informação dentro do seu checkout, exemplo, tá? Quando acende ali a bandeira de cartão que está fazendo o pagamento, se você tem esse tipo de perfil, se você tem essa feature dentro do seu negócio, esse modelo de negócio, tenha sempre o cuidado de estar atualizado. O que acontece muitas vezes? O usuário ele vai lá, coloca o número do cartão dele e aparece uma outra bandeira que não é a dele. O que isso faz? Ele fica com receio e talvez cancele a compra. Ele fala, será que a minha venda vai ser concluída? Será que eu vou conseguir comprar? Esse produto vai chegar na minha casa ou vai cobrar e eu não vou receber? Então, essas preocupações, de novo, simplificando, a gente fica mais fácil de conseguir converter, tá? Nessa mesma linha, a Elo tem uma API de BINs. E aí você pode falar com a sua credenciadora, seu subcredenciador, seu gateway, enfim, uma informação de mercado onde a gente disponibiliza isso em real time para que o estabelecimento consiga saber qual que é aquela informação para poder, talvez, ofertar mais produtos, pensar em entender melhor esse usuário, como a gente falou lá atrás. Mas isso é uma frente que você tem que se preocupar quando você já está com todos esses outros pontos redondos. E aqui um outro ponto também que é muito importante, quase que na mesma linha do parâmetro de BIM. Eu falo de sinalização. O que a gente tem de sinalização? Né? Muitas vezes você tem lá, e aí vou fazer de novo uma analogia com o mundo físico. Você chega num restaurante, você vê vários adesivos de várias bandeiras aceitando. O
que é aquilo? Aquilo é para dar conforto para o usuário, para ele saber de que ele realmente pode pagar com o seu cartão, com a sua bandeira. Isso acontece também no digital. A gente tem pesquisa que mostra que o usuário se sente cada vez mais confortável quando ele vê a marca do seu cartão ali exposta. Então, se você tem sinalização na home, no seu rodapé, nas suas perguntas frequentes, no seu checkout, no script de venda do chatbot ou no call center, coloque em todos esses lugares, todas as formas de pagamento que você tem para não gerar confusão para o seu usuário. Por fim, eu trago uma frase do Einstein, que fala muito dessa simplificação, né? Faça as coisas o mais simples que puder, porém não as mais simples. O desafio está aí, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Olha, os elogios antes não foram à toa, realmente. Depois eu vou pedir até para você entrar lá no chat, vai ver que tem muita gente elogiando, muita gente com algumas dúvidas até, mas a maioria agradecendo. Vou pedir para você dar uma olhada lá para a gente depois, tá bom? Claro, pode deixar. Contem sempre comigo. Obrigado, pessoal. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!